Olá a todos e todas. A pandemia do coronavírus Covid-19 já custou milhares de vidas, infectou mais de 150 mil pessoas em todo o planeta. Ela já chegou ao Brasil e acabamos de ter a primeira morte anunciada. Está em todos os jornais, todos os noticiários, todas as redes sociais. Mas ainda tem gente no Brasil que se recusa a aceitar a realidade. Infelizmente para todos nós, o principal descrente é exatamente o próprio presidente da República. Ele participou e chamou para manifestações de rua quando a Organização Mundial de Saúde e o seu próprio ministro da Justiça diziam que elas deveriam ser evitadas. O pior, troca abraços, cumprimentos, expõe a figura do presidente da República e dezenas de outras pessoas a esse vírus. Já por ocasião da viagem a Miami, até hoje inexplicado como resultado prático, trouxe não somente o vírus, como 15 pessoas contaminadas. Essa semana expressa descontentamento com o protagonismo do seu próprio ministro, um dos poucos do governo que lidera iniciativas coerentes, tecnicamente corretas quanto ao coronavírus. Retirou poderes dele e, para variar, militarizou a questão com um conselho no qual o ministro da Saúde virou mero coadjuvante. É uma irresponsabilidade e uma fogueira das vaidades que não é algo que precisamos agora. Precisamos de liderança e inteligência para enfrentar essa pandemia. Já deu para ver que Bolsonaro não é capaz disso. Outro que vive num mundo à parte é o ministro da Economia. Na reunião de emergência com os líderes do Congresso, em que nós tivemos na semana passada, parecia um papagaio bêbado repetindo seus mantras de que vamos continuar as reformas, vamos privatizar mais estatais para enfrentar o coronavírus. Essa semana voltou a sacar a privatização da Eletrobras como solução para a economia. Em que Brasil, em que mundo vive esse sujeito? Os mercados de ações estão no seu grau mais baixo. Todas as ações de empresas estão derretendo e o indivíduo quer vender a Eletrobras na Bacia das Almas. A empresa que controla, através de suas imensas represas hidrelétricas, já amortizadas e pagas pelo Estado brasileiro, todos os rios, todas as bacias hidrográficas brasileiras, Paraná, São Francisco, Xingu, Amazonas, Paraíba do Sul, o que você mencionar. O que é que isso tem a ver com o coronavírus? E mais, as principais economias adiantadas do mundo estão justamente reestatizando serviços essenciais e infraestrutura estratégica por ter concluído que esse pessoal só quer concessões e privatizações quando estão dando lucro. Não aguenta um ano de prejuízo com intempéries ou com recessão e já corre para devolver a concessão para o Estado. Ou seja, querem lucro privatizado e prejuízo socializado. Melhor o Estado mesmo operar do que despejar bilhões a cada crise nesses empreendedores de vacas gordas. Simplesmente é melhor suportar o prejuízo de forma controlada e, quando ocorrer lucro, ficar com lucro para compensar esses períodos também. Pois bem, depois de muito pressionado, Guedes anunciou um pacote de medidas para enfrentar a situação. Mas como o vício do austericídio não tem cura, ele apenas antecipa a injeção de recursos que já estavam previstos. Não tem dinheiro novo que possa reaquecer a economia no pacote dele. Ele está antecipando dinheiro que já pertence aos trabalhadores e trabalhadoras e realocando pessoas que tinham sido expulsas do Bolsa Família. Aí adia o pagamento de algumas contribuições para o empresariado, principalmente o Fundo de Garantia e as contribuições para o Sistema S, que é para o próprio empresariado usar. O governo não pensou em medidas para auxiliar os informais, os desempregados, justo os mais numerosos hoje e os que mais devem sofrer. Em 2020, o SUS deixou de receber 21 bilhões como efeito da emenda do teto dos gastos. O resultado dessa política de Estado mínimo é que nosso grande patrimônio na área de saúde, que é o SUS, está debilitado e sem recursos para enfrentar o coronavírus. É preciso imediatamente abrir exceções à regra do teto dos gastos. O país precisa investir, gastar mesmo, em saúde. É para isso que o Estado serve, não para dar lucro como uma empresa. O Brasil tem apenas dois leitos de terapia intensiva para cada 10 mil adultos. No auge da crise do coronavírus, Wuhan, na China,
usou 2,5 leitos para cada 10 mil adultos. 2,5 leitos para cada 10 mil adultos, numa cidade. Não estamos preparados para essa epidemia. E o pior é que se nota que o atual governo não está à altura da tarefa de conduzir o país nessa dura travessia. Não há como governar, nem num período como esse, nem em qualquer outro, sem o Congresso Nacional. O papel nosso, como oposição responsável e construtiva, não é de atrapalhar ou de somente criticar. Por isso, nós estamos oferecendo um conjunto de proposições legislativas e administrativas que achamos que devem ser adotadas imediatamente. Isso passa por descongelar os recursos para a saúde represados pela Emenda Constitucional 95, mas também por suspender a Portaria 2919 de 2019, de forma a regularizar o repasse dos recursos do SUS para os municípios, para você, prefeito, prefeita. Também garantir a oferta de leitos e equipamentos de UTI através de uma gestão responsável da regulação e adotar um protocolo único nacional para proteger a população, evitando as informações desencontradas e medidas diferentes de estado para estado, de cidade para cidade. Determinar a estabilidade no emprego e a manutenção dos salários nos setores público e privado enquanto perdurar a pandemia. Manter e reforçar o investimento junto às entidades de pesquisa médica e biológica nacionais e trabalhar em cooperação com os outros países para enfrentar o vírus. Eu estou analisando as formas de que seja organizada, como na França, uma carência de pagamentos relacionados a serviços públicos essenciais e uma forma de compensar esses reaprazamentos. Também é importante suspender qualquer possibilidade de corte de fornecimento, demissões, despejos por falta de pagamento, remoções e realocações de populações de qualquer tipo. É necessário criar urgentemente um subsídio emergencial para os trabalhadores informais. O Estado brasileiro é plenamente capaz de fazer isso. É hora de solidariedade e espírito coletivo, não de tirar proveito de uma situação dessas para vender patrimônio público ou provar teorias econômicas fajutas. Colocar todo o ônus nos mais frágeis e vulneráveis numa hora como essa. Um abraço.